Um outro ponto importante é falar de como é que é o ciclo do investidor dentro da Exceed, ou seja, dentro das empresas da Exceed, né, que captam investimento através da plataforma. E esse aspecto que você levantou é importante e está conectado com nossa preocupação sobre educação financeira. Investimento de startup, além de ser um investimento de risco, é um investimento de longo prazo. Eu acho que essa mensagem é importante de ser dita. A Exceed já entregou 6 casos de saída para os seus investidores. Isso é muito importante. Lembra que a gente estava falando sobre construção de um mercado novo, construção de um produto novo, ou seja, um produto novo para quem está captando investimento e um produto novo para quem está investindo. Então, os casos de saída foram fundamentais nos últimos 3 anos para que a gente pudesse mostrar para o mercado, olha, é um produto novo, em que ele é disruptivo e ele funciona de ponta a ponta. Eu acho que esse aspecto... Igor, me permita só dar um parênteses aqui, que eu acho que é muito importante essa questão quando você fala dos êxitos que já tiveram, foram 6 ao todo. Nós estamos falando de uma empresa, a Exceed, que tem uma longevidade muito curta. Ela nasceu aqui em 2018. Não foi? A gente começou a operar no final de 16, 17, né? Mas, ok, 2017, que seja. No meio de 2017 para cá, nós tivemos uma pandemia, que o mundo parou praticamente por 2 anos. Né? Então, se você olhar para esse horizonte, ter 6 rodadas que já deram êxito nesse curto espaço de tempo, é algo relevante, tá certo? Para mim, eu entendo o que é relevante. Né? E que, curiosamente, foge completamente do padrão de Venture Capital. Né? Ou seja, quando a gente pensa em Venture Capital, nos fundos de Venture Capital, eles basicamente têm uma janela de investimento, e aí depois tem uma janela de desinvestimento. Ou seja, a gente está falando de uma relação fundo e startup de 7, 8, 10 anos. Isso. É nesse ponto que eu queria chegar mesmo, nesse ponto. A maturidade que os êxitos acabaram acontecendo foram muito prematuros, eu diria, se você estiver olhando um histórico dos grandes mercados que nós temos conhecimento. Né? Exatamente. E isso chama bastante atenção. É como se a gente estivesse dentro de um mercado ilíquido, ter conseguido entregar um pouquinho mais de liquidez, ainda que não seja o nosso propósito. Então, a gente foram prazos médios de permanência dos nossos investidores inferior a 3 anos. Isso é impensável para a Venture Capital. Precisamente 2 anos e 7 meses. E nesses 6 casos, a gente entregou mais de 40% ao ano, em média, de retorno. Então, são casos que, naturalmente, a gente quer mais não só em quantidade, mas em retornos maiores. A gente sabe que o investidor demanda isso, a gente sabe que o mercado de venture capital ele pressupõe que uma parte da carteira vai ficar pelo caminho, uma parte vai naturalmente andar de lado e devolver o capital investido, e outra parte vai pagar a conta e vai entregar retorno para todo mundo. Então, a gente está ciente disso, a gente quer mais saídas, e aí está tudo conectado. Eu acho que essa é a mensagem importante, né? Conectado no aspecto de educação financeira para o investidor entender esse ciclo, que o crivo na entrada ajuda muito a que a gente tenha essa relação das empresas de forma saudável, ou seja, um número menor de empresas que vão ficar pelo caminho, um número maior de empresas que vão dar retorno. E a gente coloca muita energia na porta de entrada em empresas que têm um canal de saída muito fértil. Acho que esse é o aspecto importante. Porque se a gente ficar naturalmente pensando em empresas que só vão sair via IPO, a gente depende muito de janelas específicas, são ciclos muito mais longos. O mercado, especialmente brasileiro, é super sensível aos ciclos econômicos e janelas de IPO, e muito pelo contrário, a gente mapeia os mercados de M&A, e a gente consegue naturalmente entender que a gente tem faixa. Se a gente olhar hoje o mercado de M&A no Brasil, em saídas de 50, 250, 300 milhões de reais, a maior parte das transações. Então, a gente consegue naturalmente pensar em empresas que têm um canal rico de saída via M&A numa faixa que no Brasil é mais líquida. Então, a gente consegue montar a estratégia e a gente consegue ver como esse ciclo se retroalimenta. Porque toda vez que a gente tem um caso de saída, os investidores embolsam seu investimento com retorno, eles voltam a reinvestir e montar carteira de startups cada vez maior. Então, acho que esse ciclo ele é importante. O nosso
O nosso primeiro caso de saída ele foi emblemático, porque foi uma fintech que é adquirida por um braço do Bradesco. Então, isso para a gente foi muito importante, porque um banco super tradicional, enorme, conservador, dando saída a dezenas de investidores. E esse ciclo funcionando de ponta a ponta mostrou para os empreendedores que querem captar investimento, que, olha, esse modelo de fato ele funciona, e naturalmente para os investidores que ficam confortáveis, enfim, do ponto de vista o instrumento jurídico do investimento até a saída também funcionou.